Bom, então vamos começar a trabalhar, né, com a segunda parte da ecologia. A primeira foi aquela introdução à ecologia, né, os conceitos básicos, o que vem a ser hábitat, o que vem a ser nicho, basicamente, né, quais são as 7 máximas ecológicas, qual a importância da ecologia, quais são os níveis de organização estudados dentro da ecologia. E agora a gente vai começar a falar do fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Alguns conceitos interessantes também são abordados aí, né? Como, por exemplo, cadeia, cascata e teia trófica, né? Cascata trófica, cadeia trófica, teia trófica, ou apenas cadeia alimentar, teia alimentar, cascata alimentar. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, né, falando de algo bem interessante, né? A matéria e a energia, elas estão presentes em tudo, né, no ecossistema, e aí elas meio que, digamos, elas regem como os ecossistemas funcionam, né? O que rege como o ecossistema funciona é a matéria e a energia, né? Essa interação, essa sinergia entre matéria e energia. Cada vez que um organismo se alimenta de outro, uma quantidade da energia originalmente capturada pelo produtor é perdida como calor dissipado durante a decomposição química dos alimentos pela respiração celular. O que ele quer dizer é que quando ocorre respiração celular para gerar energia, uma parte dessa energia é despendida, é perdida, é liberada sob a forma de calor. Como resultado, a energia se move através do ecossistema em uma única direção e não é reciclada. Ela é transformada em outros tipos de energia, mas em outras formas, mas ela não é reciclada, vai se dissipando. Nutrientes como o carbono e o nitrogênio, por outro lado, alternam-se ciclicamente entre os organismos e o ambiente físico. Isso quer dizer basicamente que nutrientes, átomos, né, matéria, eles são ciclados no ambiente, no ecossistema, enquanto a energia não é. Então, é bom que tenhamos pelo menos essa básica noção de como matéria e energia se comportam no ambiente para a gente começar essa aula, né? Então, matéria é ciclada, energia não é. Como posto, por exemplo, nessa imagem, né? Nessa imagem você tem aí, ó, radiação solar entrando no sistema, sendo capturada pelos organismos produtores, né, os fotossintetizantes. Essa energia, parte dela, ó, uma pequena parte vai ser perdida como calor pelo metabolismo, uma outra parte da energia é transferida para os consumidores, né, a nível da cadeia alimentar. E aí, energia vai passando, boa parte da energia dos consumidores também é perdida como calor pelo metabolismo. E aqui embaixo a gente tem a seguinte frase: a energia não é reciclada, ela flui pelo ecossistema, ou seja, basicamente, né, a energia, percebam que ela tem um fluxo decrescente, né? Ela entra nos sistemas biológicos e vai decaindo ao longo da cadeia alimentar. Outra coisa, né? Já os nutrientes, quando essas plantas foram devoradas, vamos supor que parte delas ficou ali no solo, ela morreu, e aí os nutrientes, né? Os nutrientes eles vão ciclando. Quando os organismos morrem, sofrem decomposição, boa parte, né, dessa matéria retorna ao ambiente físico, né? Então você tem aí uma ciclagem. Decompositores decompõem os corpos dos organismos mortos, desse modo retornando os nutrientes ao ambiente físico. Então essa é a lógica, né? Energia não é ciclada, mas matéria é ciclada. Bom, como nós já vimos metabolismo, fica mais fácil entender isso aqui, né? Os organismos autotróficos são aqueles organismos que têm a capacidade de fixar CO2 como fonte de carbono, né, para a produção de matéria orgânica. E aí a gente pode ter a fotossíntese ou a quimiossíntese. O organismo pode fixar o gás carbônico, utilizar a água, produzir carboidrato, que é matéria orgânica, água e gás oxigênio. E para esse tipo de processo, a gente tem que ter energia, são processos endoenergéticos.
Quando a fonte de energia ela provém da luz, para a realização dessa produção de matéria orgânica, temos a fotossíntese. Quando a fonte de energia vem de reações químicas, aí nós temos a quimiossíntese, né? Então, nesse caso, né, é interessante lembrar a importância dos organismos autotróficos. Por quê, Renato? Porque, na verdade, os organismos autotróficos eles são considerados organismos produtores da cadeia trófica. E falando em cadeia trófica, vamos lá, né? O que é uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar é uma relação alimentar entre organismos de um ecossistema, simples assim. Muitas vezes essa relação pode ser linear, né? Mas devido aos decompositores, nem sempre ela acaba sendo linear, né? Porque os decompositores eles têm a capacidade de decompor a matéria de vários organismos mortos, né? Então, aqui no esquema, o que nós temos, né? Nós temos a luz incidindo no ecossistema, e aí vamos começar com o capim. Renato, poderia ser uma cadeia alimentar na qual tivéssemos começado aí com organismos quimiotróficos, quimiosintetizantes. Poderia, mas na maioria dos exemplos, né, inclusive utilizados nas provas, inclusive do Enem, lembrem que Enem, o conteúdo que mais é cobrado no Enem, sem sombra de dúvida, é ecologia e ciências ambientais. Então, a gente tem que ver isso bem direitinho, né? Então, a maioria das questões que contemplam cadeia alimentar no Enem, elas trabalham geralmente com produtores autotróficos fotossintetizantes e não necessariamente quimiosintetizantes, né? Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer? A luz ela vai incidir no ecossistema, é a nossa fonte de energia primária, e ela vai estimular o capim, né, a desencadear suas reações fotossintéticas. O capim, né, é um organismo que é autotrófico, portanto, ele é caracterizado como um organismo produtor. Já o gafanhoto, que se alimenta do capim, será considerado o consumidor primário, o sapo, consumidor secundário ou de segunda ordem, a serpente, consumidor terciário ou de terceira ordem. Quando todos esses organismos morrem, eles sofrem a ação dos decompositores, né? Que são geralmente bactérias e fungos. Então a gente percebe que a cadeia alimentar ela é organizada em diferentes níveis, que são chamados de níveis tróficos. Renato, o que vem a ser um nível trófico? Primeiramente, essa palavra trófos, né, ela significa alimento. Trófos significa alimento. Então, tudo que você lê e tem essa terminação, digamos assim, trófico, trófo, né, autótrofo, né, autotrófico, cadeia trófica, então seria relacionado a alimento. Então, basicamente, o que nós temos aqui, né? Nós temos níveis, cada nível, né, ocupado na cadeia alimentar recebe um nome, né? E nós temos aí exatamente 3 níveis tróficos. O nível trófico dos produtores, né, que são os organismos autotróficos, o nível trófico dos consumidores, que aí eles podem ser de diferentes ordens, né? Quem se alimenta do produtor é o consumidor de primeira ordem, quem se alimenta do consumidor de primeira ordem é o de segunda ordem e assim sucessivamente, né? E finalmente os decompositores, né, que são muito importantes no processo de ciclagem de nutrientes no ambiente, né? Decompositor é muito importante porque ele devolve os nutrientes ao ambiente. Então você imagina, por exemplo, uma área de Mata Atlântica, que é um bioma, né? A Mata Atlântica é um bioma que tem o solo pobre, raso, pouco nutriente. E aí como é que a Mata Atlântica é uma mata atlântica, né? Como é que é uma mata fechada, né? Porque na verdade você tem ali uma floresta, né? A floresta pluvial costeira, Mata Atlântica. Como é que é uma área fechada, tomada por vegetação, se o solo é pobre e raso? Graças aos decompositores é que a Mata Atlântica consegue ciclar rapidamente, né,
os nutrientes em seu solo, mesmo ele sendo pobre e raso, e consegue conservar aquela floresta bem bonita, né? Bem abundante. Então, justamente por causa dos decompositores. Então, isso é importante lembrar, né? A importância dos organismos decompositores. Vamos tentar analisar a nível de energia, né? Por que essas cadeias alimentares elas apresentam tão poucos níveis tróficos? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Os produtores são sempre representados pelos organismos autótrofos, né, que sejam eles foto ou quimiosintetizantes. Os consumidores são sempre heterótrofos, representados pelos carnívoros, herbívoros ou ainda onívoros, né? No caso, aqueles que se alimentam tanto de plantas quanto de animais. Na verdade, o onívoro, essa definição de que onívoro se alimenta tanto de planta como de animal não é muito boa. Na verdade, dentro das ciências ambientais, dentro da ecologia, onívoro é um organismo que se alimenta de mais de um nível trófico da cadeia alimentar. Aí, nesse caso, né, seria basicamente da teia alimentar. Vocês vão entender a diferença entre teia e cadeia. Ok? Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda. Começamos há poucos instantes, beleza? Tranquilo. Vamos lá. Começamos há poucos instantes, né? Eu falei aqui sobre, né, a diferença entre matéria e energia, como uma se comporta. A gente está falando hoje de fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Falei como a matéria e a energia se comportam. A matéria cicla no ambiente, a energia não, ela flui e vai sendo transformada em outras formas de energia e ela não é ciclada, né? Coloquei aqui um esqueminha para mostrar isso. Falamos sobre os organismos autotróficos e sua importância como o primeiro elo, a primeira estrutura de uma cadeia alimentar, e falamos também sobre o que é cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar é uma relação alimentar entre organismos de um ecossistema e ela contém níveis tróficos. O que é o nível trófico? É a posição ocupada pelo ser vivo na cadeia alimentar. Pode ser na teia também. A diferença é que na teia alimentar, alguns organismos podem ocupar mais de um nível trófico, porque a coisa está em formato de teia, né? Está interligado, são várias cadeias em conjunto formando uma teia. Renato, então eu posso dizer que uma teia é um conjunto de cadeias? Até posso, né? Porque na verdade uma teia alimentar ela é justamente formada pelas interações entre as possíveis cadeias alimentares existentes em um ecossistema, ok? Aqui a gente vê, por exemplo, na prova do Enem. Pessoal, vamos lá. Toda cadeia alimentar real, vamos lá. Isso aqui é uma observação que eu vou colocar. Toda cadeia alimentar real. Real é que realmente existe, né? Tudo bem. Toda cadeia alimentar real deve ser iniciada com organismos produtores, certo? Com organismos produtores, autotróficos, sejam eles fotossintetizantes, sejam eles quimiosintetizantes, tudo bem? Isso aqui é uma observação. Só que aí, olha que questão interessante, né, gente? No Enem, por exemplo, eles colocaram essa questãozinha aí que eu achei bem interessante. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Então, assim, não adianta você ficar irado ou irada e dizer, pô, meu, Renato disse que toda cadeia alimentar real começa com o produtor, né? Só que aqui ele está dizendo que é uma situação hipotética, né, de cadeia alimentar. E está pedindo para você supor. Então, você tem que considerar. Dane-se se a cadeia alimentar real é começada, deve ser sempre iniciada com organismos produtores. Porque nessa questão, você só tem consumidor, gente. Só tem consumidor, né? Só que aí, olha que interessante, né? No meio do enunciado, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que o homem suponha que em cena anterior a essa, olha que legal, né? O cuidado que o cara que elaborou a questão teve
para não fugir muito da ciência, né? Ele diz: suponha que em uma cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Então, acaba que nessa questão a cadeia alimentar começou de fato com o organismo produtor. Tem outras questões, gente, de Enem, inclusive, que, por exemplo, a cadeia alimentar pode começar com peixe. Aí você diz, pô, não é real isso. Realmente, não é real. É uma cadeia alimentar que você tem que considerar. Se o cara colocar no enunciado da questão, considere que, aí lascou, tem que considerar mesmo. Você tem que entrar no universo da questão, entrar na cabeça da pessoa que elaborou a questão para realmente, né, ter uma ideia de como a ciência está por trás daquilo, né? Então, vamos lá. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido, ou seja, ele comer o homem, né? Tá aqui o homem pensando em caçar o tigre pensando em devorar o homem, e tem sempre aquele cara, né, que é tipo aquele meme, né, do Michael Jackson comendo pipoca, né? Dizendo, eu vim só para ler os comentários, né? Todo mundo já viu esse meme, né? Michael Jackson comendo a pipoca, né? Dizendo, eu vim só ler os comentários. Que é tipo aquelas discussões, né, de redes sociais, aquelas brigas, aí o cara joga o meme, vim só para ler os comentários. Então é basicamente isso, ó. O abutre, né? O abutre, ele está aqui no alto da colina, só vendo o que acontece. Por quê? Porque ele está pensando nos dois se atracarem aí, né, degladiarem, morrerem, e ele ter o quê? Ele ter alguma carcaça para devorar, né? Então, na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão, respectivamente, quais níveis tróficos? Vamos lá. Se ele pede para você supor que o homem se alimentou de frutas e grãos, o homem, né, esse cara aqui, ele é um consumidor de primeira ordem, é um consumidor primário. O tigre, que iria se alimentar do homem, né, seria um consumidor de segunda ordem. E o abutre, ele deveria ser o consumidor de terceira ordem. Se o tigre for bem sucedido, se alimentar do consumidor primário, ele é consumidor secundário, né? O que vai acontecer, né? Então, eles vão ocupar os níveis tróficos, respectivamente, de quê? Tigre e abutres. O tigre será obrigatoriamente consumidor secundário, né? Consumidor secundário. Então, o tigre será considerado consumidor secundário. Onde é que a gente tem aí, ó? Aqui, ó, consumidor secundário. E no caso do abutre, ele seria o quê? Consumidor terciário. Não dá para chamá-lo imediatamente de decompositor, né? Porque basicamente ele vai. Primeiro ele está falando, na hipótese de nas próximas cenas o tigre ser bem sucedido e posteriormente ele servir de alimento. Isso aqui pode ter gerado dúvidas, né, no pessoal. O tigre ser bem sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres. Então, ele não está falando que o abutre vai comer a carcaça do homem, mas ele está dizendo que o abutre poderá depois comer a carcaça do tigre. Então, se o homem é consumidor primário, o tigre é consumidor secundário e o abutre é consumidor que se alimenta do tigre, né, da carcaça dele, ele passa a ser consumidor terciário. Então, letra C, alternativa correta. Ficou claro isso aí, gente? Tranquilo? Essa questão? Questão antiga, mas ela é uma questão muito boa para a gente ter noção, né, de como o Enem ele pode abordar essa história de teia e cadeia alimentar. Primeiramente, cadeia, né? Porque isso aí trata-se de uma cadeia alimentar. Ok? De boa, né? Vamos lá. Bom, então, a teia alimentar ou rede trófica é muito parecida com a cadeia, né? A diferença é que você tem aqui um conjunto de interações entre várias cadeias alimentares, né? Se eu pegar, por exemplo, essa imagem, Renato, eu não entendi o que é uma teia. Teia corresponde ao conjunto de interações entre as possíveis cadeias alimentares
existentes em um ecossistema, né? Então, vejamos, né? A gente tem aqui, por exemplo, eu vou colocar dar nomes, começar a dar nomes aqui, né? Na verdade, eu vou utilizar letras. Letras, né? Vamos supor que aqui essa planta eu vou chamá-la de A. Essa aqui eu vou chamar de B. E assim sucessivamente, né? Essa aqui é o indivíduo C. Vamos lá, vamos começar a colocar letras aqui, atribuindo letras a esses organismos, né? Animais e plantas. F, esse pequenininho aqui. G. H. Vocês vão entender aonde eu quero chegar. E a joaninha aqui é o J. Essa outra ave aqui, esse pássaro maior, é o K. Temos aqui L, M, N. Vejamos. Aqui eu posso ter, por exemplo, vamos lá, vamos montar uma cadeia alimentar qualquer aqui, ó. Eu posso ter a planta A servindo de alimento para o roedor. Então, ó, A serve de alimento para D, que é o roedor, e D serve de alimento para, será alimento de L. Então, já tem uma cadeia alimentar formada. Vamos fazer outra. Eu posso ter A, que é, vamos fazer uma maior agora. A, que é alimento, por exemplo, de F, do pulgão. O pulgão é alimento da joaninha, J. A joaninha é alimento do... Deixa eu ver. Do pássaro pequeno, do segundo pássaro, K. E K é alimento de N, ou M, né? De N ou M. Se eu sei que K pode ser alimento de N ou M, eu já posso ter outra cadeia alimentar, né? A, F, J, K, M, por exemplo, né? Então, aqui a gente começa a observar, né, possibilidades. Eu estou trabalhando só com uma planta, por exemplo, né, mas eu posso ter várias plantas aí participando do processo, né? No caso, planta A, planta B e planta C. Pessoal, reparem que as plantas, elas sempre ocuparão qual nível trófico? Qual é o nível trófico que sempre será ocupado pela planta? A planta, ela sempre será o quê? Produtor, né? Então, o indivíduo A, por exemplo, né? A é produtor. Esse indivíduo D aqui, ele é consumidor de primeira ordem, né? O indivíduo D. O indivíduo L, nesse caso aqui, é um consumidor de segunda ordem, C2. Aí aqui nessa cadeia alimentar de baixo, né? Vamos puxar mais um pouquinho aqui, ó. Essa segunda cadeia alimentar, você tem planta como produtor, F como consumidor primário, J como consumidor secundário e assim por diante, né? K, consumidor de terceira ordem, N, consumidor de quarta ordem. Legal. Se eu pegar essa cadeia alimentar aqui de baixo, vai ser a mesma coisa. Aí eu vou mudar essa cadeia alimentar aqui de baixo. Eu vou colocar, por exemplo, deixe-me ver, A servindo de alimento para... Deixa eu mudar aqui. A servindo de alimento. Eu quero trabalhar com os mesmos indivíduos aqui. Vamos lá. A servindo de alimento para D, que é o roedor, e o roedor servindo de alimento direto para a coruja, N. Acabou a cadeia. Beleza. Pessoal, reparem, nessa terceira cadeia alimentar que eu estou expressando aqui, ó, esboçando aqui embaixo, aqui, onde eu estou digitando, né? Nessa próxima cadeia alimentar, nós teremos aqui produtor, a planta, né? A. O indivíduo D, que é o roedor, será o consumidor de primeira ordem, e N será consumidor de terceira ordem.
eu gostaria que vocês focassem em A. A continua sendo, em cada uma dessas cadeias, desses 3 exemplos, produtor, certo? D é consumidor primário também. Agora, N, nessa segunda cadeia aqui, nessa cadeia do meio, N é consumidor quaternário. E N, nessa cadeia de baixo, é consumidor terciário. O que eu quero dizer, gente, é que, com exceção dos produtores, alguns consumidores poderão ocupar diferentes ordens em diferentes cadeias alimentares que compõem uma teia alimentar. Renato, eu não entendi. O que eu quis dizer é que alguns consumidores, eles podem ser consumidores de primeira, de segunda, de terceira, de quarta ordem, se eles estão em cadeias alimentares diferentes. Repare que a coruja, por exemplo, eu citei aqui o indivíduo N. A coruja, ela está presente na cadeia, na segunda cadeia, ó, primeira cadeia, deixa eu mostrar aqui, ó, primeira cadeia, segunda cadeia, né, segundo exemplo de cadeia, certo? E aqui, terceiro exemplo de cadeia, terceira cadeia alimentar, certo? Eu coloquei aqui 3 exemplos possíveis, né? Na segunda cadeia, a coruja é consumidor de quarta ordem, na terceira cadeia de terceira ordem. Então já mudou, né, gente? Depende muito da cadeia na qual o organismo faz parte. Agora, na cadeia não muda. Nessa segunda cadeia, N é consumidor de quarta ordem, ponto final. Porque na cadeia não muda, é uma relação linear, digamos assim, entre produtores e consumidores. Só deixa de ser linear por causa do decompositor, que come geral, né? Se alimenta de todos os organismos mortos. Nessa terceira cadeia, N será consumidor de terceira ordem e ponto final. Agora, na teia, a coruja pode ser um consumidor de terceira ordem ou de quarta ordem, por exemplo, beleza? Então, nessa situação aí, você vê que alguns consumidores podem ocupar mais de uma ordem dentro de uma teia alimentar, certo? Eu vou pedir para vocês printarem isso aqui, que eu vou precisar apagar esse exemplo aí. Só que, mesmo assim, eu queria saber se vocês entenderam o que é uma cadeia alimentar, ou uma teia. Uma teia alimentar, conhecida também como teia trófica ou rede trófica, nada mais é que um conjunto, né, um conjunto de interações entre as possíveis cadeias alimentares existentes em um ecossistema. De uma teia, eu formo muitas cadeias, né? A cadeia é mais restrita, mas a teia é mais abrangente. Por isso que o nome é teia, né? Está interligada, né? Formando aqui uma teia trófica. Vou apagar para continuarmos. Uma observação, né? Na teia alimentar, um consumidor poderá ocupar diferentes ordens. Numa teia alimentar, um consumidor poderá ocupar diferentes ordens. Um consumidor, viu? Porque produtor não, produtor será sempre produtor. Né? Agora, alguns consumidores, numa teia alimentar, alguns consumidores, deixa eu colocar aqui, ó, alguns consumidores poderão ocupar diferentes ordens, como é o caso aí da coruja no exemplo que a gente citou anteriormente. Tudo bem? Então, essa aí é a observação. Vamos continuar. Vamos lá. Bom, já eu falo sobre cascata trófica, né? Porque a gente fala sobre teia, cadeia, mas também precisamos falar sobre cascata trófica. O fluxo de energia no ecossistema ele é decrescente e unidirecional. Como assim, Renato? Decrescente e unidirecional. Vamos supor aqui, ó, por exemplo, que aqui a gente tem, eu vou pegar um número bem redondo, digamos assim, como a gente costuma dizer, para ficar mais fácil de entendermos o exemplo, né? Vamos supor
que essa árvore aqui, ela tenha 10.000 quilocalorias de energia nela. Dessas 10.000 quilocalorias, a planta vai utilizar uma quantidade bem significativa para poder crescer, produzir proteína, produzir muitas estruturas. Boa parte é perdida, né? Liberada sob a forma de calor. Ó, energia dissipada nos diferentes níveis tróficos, sob a forma de calor. E aí, né, alguns ecólogos, eles apontam que existe a possibilidade de um nível trófico passar para o nível trófico seguinte, dentro de uma cadeia alimentar, cerca de 10% da sua energia disponível. Ou seja, ficará realmente disponível para o nível trófico seguinte apenas, né, algo em torno de 10%. Então, de 10.000 quilocalorias, nós teríamos aqui passando para o cervo, né, 1.000 quilocalorias. Eu acho que é um cervo. Então, de 10.000, 10% teríamos apenas 1.000 quilocalorias. Um exemplo, isso aqui é um exemplo, né? Já o leopardo aí, né, ele iria consumir, dá mais para leopardo do que para onça pintar, acho que é onça. Então isso aqui parece muito uma cadeia alimentar, sabe de quê, gente? De cerrado. Então você teria aí uma árvore torta, né, cerrado, um veado do cerrado, e aí você teria aqui uma onça, por exemplo, ela iria consumir cerca de 100 quilocalorias, né? Então, você teria o quê? Um fluxo de energia que ele vai declinando. O conteúdo energético ele vai decaindo à medida que a cadeia alimentar ela vai fluindo, beleza? E lógico que os decompositores são tantos e são tão minúsculos, né? São microscópicos, que fica difícil a gente precisar a quantidade de energia por cada organismozinho, por cada bactéria ou fungo que está decompondo a matéria orgânica morta, né? Então, nesse caso, geralmente o decompositor ele não entra necessariamente nesse cálculo, né? A gente conta aqui com consumidores e produtores. Então vocês percebem que o fluxo de energia ele é decrescente, né? Ele é decrescente, deixa eu mostrar aqui rapidamente. Você tem um declínio no conteúdo de energia, né? De 10.000 para 1.000, de 1.000 para 100, é decrescente a quantidade. E ele é unidirecional. Por que ele é unidirecional? Eles seguem uma única direção. Por quê? Gente, de 10.000 quilocalorias eu posso tirar 1.000, tranquilo. De 1.000 eu posso tirar 100. Mas o contrário não é possível, né? Você tirar, por exemplo, 1.000 quilocalorias de 100 ou 10.000 de 1.000. Então, por isso que o fluxo ele é unidirecional. Certinho? Vamos apagar aqui o rabisco para continuarmos. Opa! Só um instante. Vamos lá. Esse esquema aqui, ele fala um pouco sobre, né? Esse esquema ele fala um pouco sobre o fluxo de energia, né? Ele mostra, por exemplo, em verde você tem a atividade fotossintética, laranja, digestão, assimilação e crescimento, roxo, excreção e morte, e a parte amarela aqui, respiração. Veja que a respiração celular seria basicamente, né, o processo metabólico que é mais utilizado pela maioria dos organismos. Respiração aeróbica. E aí, boa parte da energia é liberada como calor não utilizável pelos organismos do ecossistema. Aqui você tem fotossíntese, né, a energia entrando no sistema biológico, né, na cadeia, por exemplo, por meio do sol. Aí os produtores, né, eles vão simplesmente realizar fotossíntese, disponibilizar muita matéria orgânica e essa matéria orgânica vai sendo passada e a energia também para os demais consumidores, primários, secundários, terciários. Quando esses animais e as plantas também elas morrem, além de liberar energia durante o processo de morte, também temos também o quê? O processo de excreção, a eliminação de resíduos também libera energia. Com os decompositores, o mesmo acontece, sendo que eles ainda recebem uma boa quantidade de energia que vem
dos organismos mortos. Mesmo se o organismo morto não tenha mais energia, mas ele tem matéria para oxidar, para o decompositor oxidar e assim eles obterem energia. Mas você veja aqui que a maior parte, né, da energia é despendida sob a forma de calor pelos organismos, né, para o ecossistema. Um esqueminha parecido, gente, é o esqueminha que caiu no Enem há alguns anos, né, nessa questão, né? Então vamos prestar atenção o que acontece aqui, ó. A figura representa um dos modelos de um sistema de interações entre seres vivos. Ela apresenta duas propriedades, P1 e P2, que interagem em I para afetar uma terceira propriedade, P3, quando o sistema é alimentado por uma fonte de energia E. Essa figura pode simular um sistema de campo em que P1 representa as plantas verdes, P2, um animal herbívoro, e P3, um animal onívoro, que se alimenta tanto de P1 como de P2. E aí ele quer saber o que representa essa função interativa aí. Função interativa aí. A função interativa aí representa a proporção de, vamos lá. Pessoal, energia está entrando no ecossistema, né? Aí você tem aqui as funções, né? Função 1. A planta verde vai utilizar essa energia, obviamente, para realizar a fotossíntese. Vai disponibilizar essa energia, parte para o animal herbívoro, P2. E tanto a planta quanto o animal herbívoro servirão de alimento, né? Interagem, né? Sendo utilizado na alimentação de P3, né? E aí ele quer saber basicamente o que é essa I. O próprio fato de utilizar, por exemplo, um esquema é o que dificulta, às vezes, o entendimento, a interpretação, mas já está basicamente respondido aqui, ó. O que é essa função interativa aí? É a junção de P1 e P2 sendo utilizados na alimentação de P3, basicamente, né? Então não tem nem o que discutir aí, né, gente? Basicamente, ó, P1 ou P2 utilizado na alimentação de P3. A função interativa aí representa a proporção de P1 ou P2 utilizada na alimentação de P3, direto. Só que aí muita gente a gente lê a questão, a gente lê as alternativas e ficamos em dúvida, né? Letra A. Herbivoria entre P1 e P2. P1, herbivoria entre P1 e P2 seria a função I. Muita gente marcaria essa, né? Porque, ó, tá convergindo, né? Só que aqui a herbivoria entre P1 e P2 é a função 2, gente. Que é P2 comendo P1, é o herbívoro. Letra B, polinização entre P1 e P2. Ele sugere aí que P1 seria uma planta, né? Mas seria basicamente uma parte da planta, né? Uma flor que tem grãos de pólen, e aí P2 iria se alimentar do néctar e promover polinização. Aí, nesse caso, seria um mutualismo, digamos assim, né? Porque a planta só consegue manter a sua espécie, digamos, por causa da polinização. E o inseto polinizador, por exemplo, o inseto, né? Existem outros polinizadores, o inseto ele sobreviveria graças ao alimento que tem nessa planta, né? Então, seria um mutualismo, né? Se a sobrevivência não é obrigatória, se a interação não é necessária para manter a sobrevivência de ambas as espécies, aí teríamos uma cooperação ou protocooperação, né? C. Essa aí não pode ser nem a pau, né, gente? P3 utilizada na alimentação de P1 e de P2, não dá para ser, porque P3 não serve de alimento para P1 e P2. P3 é o onívoro, come P1 e come P2. Letra E, energia de P1 e P2 que saem do sistema. Também poderia confundir, principalmente se aqui o cara tivesse colocado energia de P1 e P2 que é distribuída a P3. Aí poderia, né, ter uma interpretação dúbia, beleza? Então, na verdade, letra D, P1, a função I representa P1 ou P, a proporção de P1 ou P2 utilizado na alimentação de P3. Isso aí foi extraído, né, de um livro bem antigo de ecologia, que é o livro do Eugene Odum, né, 1988, né? Esse livro é antigo, gente, é antigão. Tem o Odumzinho, que é o menor, e tem o Odumzão, né? Um livro
maior. É um dos livros de ecologia mais antigos que existe na área das ciências biológicas, ecológicas, ambientais. Oi. Eu não entendi direito porque é que não pode ser essa E também, porque eu fiquei em dúvida na D e na E. Entendi. É porque, na verdade, está aqui o sistema. E em nenhum momento a gente mostra, por exemplo, a função trazendo a energia saindo do sistema, entendeu? Saindo do sistema. Porque olha para o. Vamos fazer a comparação com o esquema anterior, a questão. Ó, a energia que sai do sistema é por meio do calor não utilizável pelos organismos do ecossistema. Então, aqui você tem um sistema e em nenhum momento a gente tem, por exemplo, a energia saindo. Só aqui, ó, de P3, na função 6, aí você tem, por exemplo, né, a energia fluindo, poderia ser a energia que flui do último nível trófico para o ambiente, né? Então, nesse caso, né, P1 serve de alimento para P2, então essa F2, essa função 2, né, esse fluxo, na verdade eu falei função na resolução inteira, significa fluxo esse F. P1 em fluxo, a energia poderia estar fluindo, né, de P1 para P2, mas aí na verdade é um fluxo de matéria, né, matéria orgânica, alimento mesmo, partindo de P1 para P2, né? Assim como a própria matéria orgânica, quando o indivíduo P3 ele pode se alimentar de P1 ou P2, né? Então, o fluxo 3 seria basicamente o quê? P1 servindo de alimento para P3 ou P2 também servindo de alimento para P3. E ainda tem o seguinte detalhe: P3, ao comer P2, ele está comendo um ser vivo que já comeu P1. Então, ele está aproveitando, queira quer não, uma parte da matéria orgânica que vem do produtor, que estava no consumidor primário. Por isso que Então, se fosse energia de P1 e P2 que vão para o número 1, estaria não iria, certo. porque a energia ela tem aquele fluxo decrescente e unidirecional, entendeu? Entendi. Então, aqui nesse esquema, ele considerou muito mais matéria do que energia. Né? Muito mais matéria do que energia, porque ele considerou aquilo que está sendo utilizado como alimento. Aí, lógico, né? O alimento ele vai ser oxidado e vai, né, servir como fonte de energia. Embora ele tenha considerado o quê? No início, a fonte de energia inicial. Mas depois, repare que depois que essa fonte de energia inicial entra no sistema, não se fala mais em energia. Esse E aqui ele é único, né? Você não tem outro E no sistema, mas poderia ter. Eu poderia ter aqui E1, E2, né? Mas eu só tenho a energia toda, total, que entra no sistema para o produtor, e aí realmente ela vai declinando. Só que aí no esquema, ele só fala em E, função motriz, P, propriedades, F, fluxo e interações. Então, basicamente, se é uma interação entre P1 e P2, né, ela está representando os alimentos que são utilizados por P3. Por isso que nessa questão aí, em especial, né, a função interativa aí representa P1 ou P2 utilizado na alimentação de P3. Mas faz muito sentido, e é por isso que essa questão foi uma questão bem complicadinha na época que foi cobrada, porque realmente muitas pessoas interpretaram como energia. E assim, eu não culpo, né, gente? Porque realmente o esquema, ele deixou a coisa meio que no ar, né? Ele deixou a ideia no ar, já que ele fala de energia no início. Mas aí, nesse caso, nesse esquema, é mais plausível utilizar como alimento mesmo, né? Matéria orgânica. Sem contar, né, que a energia ela iria decrescer ao longo da cadeia alimentar. Tudo bem? Questão chatinha, né? Mas faz parte. Inclusive, né, é o assunto que mais cai. Pessoal, como é que a gente representa, né, uma cadeia alimentar? A gente pode utilizar algum diagrama? É possível utilizar algum diagrama? Com certeza. Esses diagramas são chamados de diagramas ecológicos ou pirâmides ecológicas. Só que assim, a pirâmide ecológica, a primeira pirâmide, o primeiro diagrama que foi utilizado
serviu para explicar o quê, gente? O fluxo de energia em um ecossistema. E a energia, nós já sabemos que ela obedece a um fluxo decrescente e unidirecional. O que é uma pirâmide? É uma figura que apresenta uma base larga e um ápice estreito, né? Pirâmide. Então, desse modo, como o ápice é largo, estamos falando de energia. O ápice não, gente, perdão. A base é larga, estamos falando de energia. A maior quantidade de energia a gente tem que colocar na área da pirâmide que é mais larga, ou seja, na base. Qual dos organismos de uma cadeia alimentar tem o maior conteúdo energético? Obviamente, o produtor. Ele tem o maior conteúdo energético a ser disponibilizado para o nível trófico seguinte. Então, ó, na base da pirâmide de energia, devemos ter aqui o organismo produtor. Perfeito. Isso mesmo, Anessa, produtor. O segundo nível, consumidor de primeira ordem, né, que vai receber uma boa parte dessa energia, não toda, não integralmente, mas uma parte. Repare aqui, ó, de quase 15 mil quilocalorias do produtor, quase 2.000, né? 2.000, quase 2.000 não, quase 1.500 serão aproveitadas pelo consumidor primário. Já o secundário vai aproveitar em média uns 10% disso aí também, né? Então você tem aqui um declínio da energia ao longo da cadeia alimentar. Só que quando a gente coloca a representação da pirâmide, você tem a base larga, contendo os produtores com a maior quantidade de energia disponível, e o ápice estreito, né? O último elo da cadeia alimentar, ele terá a menor quantidade de energia. É por isso que eu digo com certeza, gente, que as pirâmides de energia, elas sempre apresentam formato de pirâmide. Como assim, Renato? Sempre apresentam formato de pirâmide? Quer dizer que uma pirâmide pode não ter formato de pirâmide? Para a ecologia, sim, gente. Para a ecologia, a gente pode ter essas diferenças aí. Por quê? Os caras gostaram tanto desse modelo, dessa representação da pirâmide de energia, que eles tentaram fazer para outros indicadores, né, no ecossistema, como, por exemplo, números e biomassa. A pirâmide de números, como o próprio nome sugere, ela expressa o número de indivíduos que existem naquele ecossistema, ou naquela cadeia. E aí essa pirâmide pode não ter formato de pirâmide. Veja bem, temos aqui uma árvore que é um único produtor. O número 1, já que a pirâmide é de números, o número 1 é menor que o número 700. Então, repare, ó, a largura da base, representado pelo número 1, bem estreitinho, né? O número 700 é um número maior que 1, então vai ficar mais largo no meio, porque 700 lagartas são suficientes para comer as folhas de uma árvore. E 700 lagartas servem de alimento para 20 pássaros. O número 20 é maior que 1, porém menor que 700. Então, isso aqui não tem nem a pau um formato de pirâmide. Mas aí o pessoal chama isso de pirâmide de números. Aqui nós temos um ecossistema que já mostra 5.000 plantas de capim, base larga, são suficientes para alimentar 700 gafanhotos. 700 é um número menor que 5.000 e serve de alimento para 30 sapos. Então, realmente, aqui, essa pirâmide de números, essa aqui tem formato de pirâmide, mas essa aqui não tem formato de pirâmide. Vai depender muito do tamanho do produtor, como vocês puderam perceber aí. Tudo bem? Renato, e a pirâmide invertida, quando a gente gira a pirâmide de ponta cabeça? Aí a gente pode encontrar isso em ecossistemas aquáticos, né? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com biomassa. O que é a biomassa? É a quantidade de matéria orgânica viva em peso seco, ou seja, sem água, em cada nível trófico, e geralmente é avaliado, é analisado em um determinado intervalo de tempo e dentro de uma área. Por exemplo, quilograma por metro quadrado ao ano, quilograma por metro cúbico ao ano. Então, em 1 metro cúbico ou em 1 metro quadrado, quantos quilogramas de biomassa eu consigo produzir em um ano? No ecossistema aquático é tranquilo, ou terrestre é tranquilo, a pirâmide geralmente tem formato de pirâmide. Uma biomassa muito grande de produtor serve para alimentar uma biomassa menor de herbívoros, que serve para alimentar uma biomassa ainda menor de carnívoro. Já no ecossistema aquático, o fitoplâncton,
Gente, o fitoplâncton é formado por microalgas, algas unicelulares que se reproduzem muito rapidamente de forma assexuada. O zooplâncton é formado por insetos, larvas de insetos, microcrustáceos que não se reproduzem tão rapidamente. Então, uma biomassa pequena de fitoplâncton, pode alimentar uma biomassa grande de zooplâncton. Renato, isso aí é inviável. Não é, porque o fitoplâncton se repõe dentro daquela mesma área, naquele intervalo de 1 ano, por exemplo, muito rapidamente. Dentro daquele mesmo metro cúbico, eu posso ter o fitoplâncton se reproduzindo muito rapidamente, servindo para alimentar uma biomassa maior de zooplâncton, e essa biomassa grande de zooplâncton serve para alimentar uma biomassa menor de peixes. Então, você tem uma pirâmide, no mínimo, estranha, que não tem formato de pirâmide. Mas, mesmo assim, a ecologia ainda chama de pirâmide ecológica, né? São as pirâmides de energia, de números e de biomassa. São os diagramas ecológicos. Gente, está terminando aqui, certo? Bom, gente, então, como a gente viu, né, os diagramas ecológicos, né, conhecidos como pirâmides ecológicas, é importante termos uma noção de alguns conceitos relacionados à produtividade dos ecossistemas, né? A gente chama de produtividade ou taxa de produção. A produtividade refere-se à quantidade de matéria orgânica acumulada em um espaço durante um determinado tempo. Isso aí é o que a gente chama de produtividade, mas queira quer não, a produtividade está muito ligada ao que nós chamamos de biomassa. Porque biomassa é a quantidade de matéria orgânica em peso seco, né? Acumulada em um espaço durante um determinado intervalo de tempo. A produtividade, gente, ela pode ser primária ou secundária, certo? Toda vez que vocês ouvirem o termo produtividade primária, lembrem, estamos falando de produtores, porque eles são os primeiros organismos de uma cadeia alimentar. Produtividade secundária é a produtividade dos consumidores, beleza? Então, PP, produtividade primária, produtores, PS, produtividade secundária, está relacionada a consumidores. Sendo que a PP, a produtividade primária, ela pode ser uma PPB, pode ser uma produtividade primária bruta, ou ela pode ser uma PPL, pode ser uma produtividade primária líquida. O que é isso? A produtividade primária bruta corresponde à biomassa total. É a biomassa, é a quantidade de matéria orgânica total produzida por área e tempo definidos. Geralmente a gente expressa em quilograma por metro quadrado ao ano, né? Por ano. Pode ser também por metro cúbico, né? Quando a gente trabalha com ecossistemas aquáticos, né? Volume. E aí, né? Volume, área, né? No caso, metro quadrado, e volume, metro cúbico. Existe também a produtividade primária líquida. Qual é a diferença? Isso aí parece muito com salário, né? Contra-cheque. Quando a gente recebe o contra-cheque, aí tem lá salário bruto. Aquele que faz teus olhos brilharem, né? Salário bruto, né? Sei lá, 1.000, um exemplo, né? 1.000. Aí vem lá, né? Salário líquido, né? Líquido a receber. É aquele que faz teus olhos chorarem, né? Salário líquido. Aí vem lá, por exemplo, foi descontado imposto pra caramba, aí tu vai receber 870, né? 850, né? Então, isso é um exemplo, né? Um exemplo. Então, basicamente, né, há um desconto. E, nesse caso, em se tratando de produtividade primária líquida, ela é igual à produtividade primária bruta menos o que vai ser descontado em termos de energia gasta na respiração. Energia e matéria, né, gente? Que na respiração celular a gente vai ter perdas, né? Na respiração celular, parte da energia é despendida sob a forma de calor. Então, a PPL, produtividade primária líquida, é igual à produtividade primária bruta menos as perdas pela respiração, ok? E a secundária, do mesmo modo, tem a PSB e PSL. A PSB, produtividade secundária bruta, refere-se à quantidade de energia ingerida pelos organismos consumidores, quantidade total.
É a produtividade secundária bruta. Só que aí a gente sabe que dentro de um intervalo de tempo, parte dessa matéria orgânica que foi ingerida, a gente fala energia ingerida. Na verdade, o que foi ingerido é a matéria para ser oxidada e gerar energia. Mas dentro de um intervalo de tempo, por exemplo, se um leão ele preda a sua presa na segunda-feira, quando ele chega no domingo, né, ele já está com uma perda, né, porque ele já gastou boa parte daquela matéria que foi sendo oxidada para liberar energia para ele. Então, temos aí uma produtividade secundária líquida. Refere-se à matéria orgânica armazenada no corpo de um consumidor em um determinado intervalo de tempo, né? Porque dentro de um intervalo de tempo haverá gasto de boa parte dessa matéria que vai ser oxidada para liberar energia para o consumidor, ok? Gente, ó, tem um conceito que geralmente ele não é tão trabalhado nos livros, né, de biologia, mas eu gostaria de mencionar aqui, que é o conceito de cascata trófica, certo? Tem a cadeia trófica, a teia trófica, mas também tem a cascata trófica. Vamos colocar aqui, daqui a pouco eu digo o que é cascata trófica, mas antes, vamos pensar no seguinte. Imaginem que o capim foi tomado por gafanhotos, né, nessa cadeia alimentar. E esse capim deveria servir de alimento, né, como pasto para grandes herbívoros, como um boi, né? E aí está com a praga de gafanhotos. O que a gente vai colocar? Um inseticida aqui, né? Vamos colocar um defensivo, né? O famoso DDT, por exemplo, né? Aqui acolá a gente vê que ele está sendo cobrado em questões. Gente, o DDT é um tipo de inseticida que realmente vai controlar os insetos. Quando eu adiciono o DDT ao capim e o gafanhoto come o DDT, como o capim com DDT, ele morre. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um declínio da população de gafanhoto. Esse declínio na população de gafanhoto, provocado pela utilização do inseticida, vai provocar o quê? Vai faltar alimento para os sapos. Então, a gente pode ter um declínio da população de sapos e aí, consequentemente, né, a serpente ela vai ter que se utilizar de outras fontes alimentares, mas como uma já lhe falta, ela pode ter também um declínio. Então, a gente está vendo aqui que, basicamente, há uma interferência direta e indireta de alguns elos da cadeia alimentar em outros, né? Por exemplo, vamos pensar agora de uma forma ligeiramente diferente. Vamos supor que a temperatura média, não é o caso, né? A temperatura média tem aumentado. Esqueçamos, por exemplo, esse aqui é o primeiro exemplo, está gravado, esse aqui é o primeiro exemplo. Usei DDT para controlar a praga de gafanhotos, mas aí eu fui declinando, eu fui causando alterações nos outros elos da cadeia alimentar. Isso é um efeito em cascata, né, gente? É tipo uma cascata, tipo uma queda, né? Uma cascata. Então, você tem um efeito aqui em cascata de um elo da cadeia alimentar para o outro. Isso que a gente chama de cascata trófica. Mas vamos considerar, por exemplo, deixe-me ver, esqueçamos o DDT. Vamos supor que temos um outro fator aqui, elevação da temperatura dos lagos, dos rios. Temperatura sobe. Temperatura sobe, dificulta a respiração cutânea dos sapos, aí eu tenho um declínio na população de sapos. Esse declínio na população de sapos, ele pode causar o quê? Um aumento da população de gafanhoto. E esse aumento da população de gafanhoto causa um declínio da população das plantas de capim, né? Ou também um declínio na população de serpente, porque vai faltar sapo, né, para ela comer. Então, o que a gente está mostrando aqui? Que, começando com o sapo, a gente tem uma interação nos outros níveis tróficos, como se fosse uma cascata. Então, por isso, né, que a gente chama o processo de cascata trófica. Vamos definir aqui, ó, cascata trófica. Corresponde ao conjunto de efeitos provocados por um elo da cadeia alimentar
nos demais organismos da mesma cadeia. Isso é o que a gente chama de cascata trófica. É um conceito que os livros de biologia de ensino médio, geralmente, eles não trazem. Mas por que eu estou falando isso? Ah, Renato, para mostrar uma coisa e para deixar a coisa mais difícil. É não, gente. Sabe por quê? Porque eu dei um exemplo de cadeia alimentar há poucos instantes. Uma questãozinha que o Enem cobrou, certo? Que é essa questão aqui do tigre, né? Eu mostrei aqui, cadê? Essa questão. Ó. Mas isso não deixa de ser uma questão de cascata. Geralmente o Enem, ele cobra uma cadeia no enunciado, mas aí ele vai perguntar muitas vezes o efeito que um organismo tem no outro, ou nos outros. Então, a predação de um organismo, qual é o efeito que traz para outro? Se eu predar muito gafanhoto, a população de capim, por exemplo, sobe. Pode ser que sim, pode ser que não, porque muitas vezes para controlar a população eu preciso de um parasita ou de um predador, um competidor. Então, a cascata trófica ela é muito utilizada na famosa dinâmica de populações, né? Você ter um controle, isso aí é a base, gente, das relações ecológicas, né? As relações ecológicas elas estão implícitas dentro da cadeia alimentar. Só que geralmente o pessoal fala muito em predação quando se fala de cadeia alimentar, matar o outro organismo de outra espécie para se alimentar, cadeia alimentar. Mas a gente também percebe que existem algumas interações entre seres vivos que mantêm o controle populacional, que ajuda no controle populacional, como parasitismo, competição, né? Então a gente vai discutir isso aí no decorrer do nosso estudo sobre ecologia e ciências ambientais voltado ao Enem, né? Deu para entender o que é cascata trófica? Tranquilo? Beleza? Show de bola. Vamos lá, então a gente encerra, né, essa parte de fluxo de matéria e energia nos ecossistemas e vamos falar um pouquinho mais de fluxo de matéria e energia, só que a nível dos ciclos, né, ciclos biogeoquímicos. Vamos começar a falar dos ciclos biogeoquímicos. Deixa eu só apagar isso aqui para a gente continuar. Ok, então vimos aí fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Vamos agora trabalhar com